Casagrande, será que o Cebolinha vai pro jogo? Como é que estão os desfalques? Você tem drone? Como tá essa situação da escalação? A gente sabe que o Tite preparou todo o Flamengo para esse confronto, né? Um confronto importante e eliminatório. É jogo de mata-mata, né, Vene? Pois é. A informação que eu tenho ainda é sobre ontem, porque o Flamengo está finalizando nesse momento a preparação para pegar o Palmeiras e depois a delegação embarca para São Paulo. De repente, durante o programa, a gente tem a confirmação, mas ontem o Cebolinha não foi a campo. Embora o Flamengo não tenha informado isso, mas é uma apuração nossa, ele está se recuperando de uma pequena contratura muscular. E a gente precisa mencionar isso porque é a terceira lesão muscular que o Cebolinha tem nesse período de 7 meses de temporada em 2024. Isso não é normal para um jogador como ele. E quando eu falo um jogador como ele, porque é um jogador que se cuida bastante fora das 4 linhas, faz todo o tratamento que precisa fazer, nunca sofreu tanto de lesão muscular assim na carreira. No Grêmio, por exemplo, ele teve apenas uma lesão muscular, e lá no Benfica, em 22 meses de clube português, ele teve apenas uma lesão muscular, e no Flamengo esse ano foram 3 lesões musculares, e ainda teve problema no tendão e também no quadril. Então é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele não vai para o jogo de amanhã. Sabe por quê? Vamos parar e pensar aqui no planejamento. O Bruno Henrique está suspenso para o jogo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique joga na mesma posição que o Cebolinha. Para que você vai forçar o Cebolinha para o jogo de amanhã, sendo que no final de semana você não vai ter o Bruno Henrique? Perfeito. Então é melhor você preparar esse jogador para pegar o Palmeiras no final de semana. Cebolinha, Vene? Confesso que eu não sei de cabeça. Aí a produção pode nos ajudar. Ele em minutagem, ele tá aí entre os... Ele não é um jogador com idade avançada. Não é. 24, mas assim, em minutagens na temporada, ele tá no ranking, ali num topo alto, né? Dos que mais... Não, já é mais velho, 28 anos. Dos que mais rodaram com o Tite, talvez, aí, sim, na minutagem da temporada. Isso pode ser muito levado em consideração também, né? A questão do quanto esse cara já jogou na temporada. E essa é uma grande preocupação hoje, não só do Tite, como de todos os treinadores e as pessoas que trabalham com futebol de alta performance no Brasil. A gente fala tanto do calendário, Pedrosa, e parece até que a gente fica muito maçante nesse assunto e muito chato nesse assunto, mas é que, de fato, ele é determinante para saber como que tu vai até o final do ano. Porque se você não se controlar, não cuidar dos seus atletas, da minutagem e tudo mais, tendo um grupo como o do Flamengo que briga por 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, você pode estourar todo mundo. Então, assim, é sempre muito delicado, e a gente faz isso com muito cuidado por aqui, quando a gente vê o Tite escolhendo, o Arthur Jorge, os outros treinadores escolhendo, vou segurar um jogador, esse jogo ele não vai participar, porque hoje essa minutagem, ela é muito importante, esse cuidado, ô Pedrosa. Para você ter uma noção, só ilustrando o que você falou, são 28 jogos do Everton Cebolinha, 1.888 minutos. Os jogos dele no Campeonato Brasileiro são 9, na Libertadores 5, na Copa do Brasil 2, e no Campeonato Carioca foi o momento que ele mais jogou, com 12 jogos. Ou seja, mais uma vez os estaduais pesam na temporada do cara. Por quê? Ele jogou mais tempo dentro de um Campeonato Carioca que não dá dinheiro de premiação, que não é o principal título do Flamengo nem de perto, que é um campeonato que a gente fala sempre aqui, nós não somos contra o Campeonato Carioca, nós somos contra o formato do Campeonato Carioca, onde você, por exemplo, desgasta seus atletas. O Vasco perdeu 2 jogadores por lesão dentro do Campeonato Carioca, um Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores do Tite, também vem sofrendo com lesões, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. E nas competições principais, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, esses caras já chegam arrebentados de tanto jogar dentro do Campeonato Carioca, que é um campeonato que é aquilo que a gente sempre fala, ganhou, obrigação, não ganhou, panela de pressão. Então eu acho que esse formato tem que ser revisto. O Vasco jogou no sábado e vai jogar na terça-feira. O Flamengo vem de uma maratona gigante e vai jogar Libertadores na altitude, depois de jogar a Copa do Brasil e Brasileiro. O Botafogo é outro time também. Pega a Bahia, pega Palmeiras, só pega time complicado para poder, em relação aos seus objetivos na temporada. Enfim, é muito complicado o calendário do futebol brasileiro, e eu não tenho dúvida que o principal problema é a quantidade de datas que a gente acaba reservando para o campeonato estadual, e depois, na hora de jogar as principais competições, os elencos estão já desgastados. A CBF precisa resolver isso. O Campeonato Carioca, o Campeonato Estadual para os grandes times do futebol brasileiro precisa ser reduzido. Senão a gente vai ver o Everton Cebolinha, o Payet, o Tiquinho e tantos outros sempre se machucando. Aí a gente vai voltar no tempo. O que o Tite fez na final do Campeonato Carioca, sendo que ele já tinha vencido o Nova Iguaçu no jogo de ida? Ele priorizou o segundo jogo do Campeonato Carioca e poupou em competições extremamente importantes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vocês vão se recordar do debate aqui. Por quê?
Porque se ele perdesse... Porque se ele perde... Gente, mas peraí. Não dá. Na ocasião, acho que nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam que eles fossem conseguir virar. O debate não é o Flamengo. O debate é amplo. É o calendário. Não, tudo bem. Mas o debate olha não, mas olha só. Se o Tite teve a oportunidade de poupar numa final do Campeonato Carioca para priorizar outras competições e ele fez o inverso, aí vale a crítica ao Flamengo. Tudo bem, eu concordo com o que você disse sobre o Campeonato Carioca. Mas o problema do seguinte, você também criticou a questão dos reservas no último jogo. O problema do Cebolinha... O Flamengo correu o risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores por conta disso. Eu sei, mas o problema do Cebolinha não é o jogo da final. Não, são os 11 jogos que ele fez antes. Mas olha como é delicado esse assunto e como tem que realmente... para alguém, que não somos nós, né? A gente tá aqui mesmo para só comentar. Mas imagina assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Carioca. Não, sou contra. A gente é contra, já falamos várias vezes aqui. Nós três somos contra, não só por tudo que é o Carioca na história do futebol carioca, como também para os times de menor investimento. Como é legal você ver jogadores sendo revelados, quantas jogadores nasceram no Campeonato Carioca. Eu sou um exemplo vivo, eu nasci no Campeonato Carioca. Então, assim, não é contra o Carioca. Mas vamos dizer que fosse, então vamos fazer o seguinte... O Carlinhos que deu 3 pontos ao Flamengo recentemente nasceu no Campeonato Carioca. Outros, se a gente for lembrar aqui, muitos. O problema é o formato. Vamos tirar o Carioca. Aí a gente também vai ficar o mês de janeiro inteiro, até fevereiro, sem futebol. A gente que vive de futebol, a gente não sobrevive. Então, assim, é meio louco. O que fazer? Como fazer? O formato já foi reduzido nos últimos 2, 3 anos de uma forma brusca que ficou até interessante. Mas mesmo assim, para o calendário, é muito. Talvez botar o Carioca em um outro momento do ano e puxar o brasileiro, não sei. Mas assim, como é que a gente resolve esse problema? Mas é um problema muito, muito, muito além do que a gente pode imaginar. Tirar não é a solução e não deve ser. Reduzir não dá mais, porque já tá num formato tipo... Dá pra reduzir. Enxutinho, Eu acho que dá pra reduzir. Como que reduz? Os times têm que jogar, Fernanda, 6, 7 jogos no Campeonato Carioca. Tem que ser assim. Você joga ali 4 jogos para preparação, 3 jogos para preparação e depois vai para a fase mata-mata, vai para a fase final. A verdade é essa, e você inicia o Campeonato Carioca com jogadores jovens. Gente, é um absurdo o produto do futebol brasileiro priorizar o Campeonato Carioca, os jogadores estarem 100% da sua forma física depois da pré-temporada, onde eles se preparam, em vez de jogar o Campeonato Brasileiro com esse vigor, com essa qualidade, com a questão física apurada. Eu acho que o grande problema hoje do calendário do futebol brasileiro continua sendo os estaduais. E não sou contra, vai acabar o estadual, nada disso. Mas as datas têm que ser reduzidas. Esses times têm que jogar pouquíssimos jogos dentro do estadual para fazer ali o que tem que ser feito, valorizar o campeonato estadual e dar oportunidade para os garotos, fazer um time sub-23. Eu não sei. O fato é, nós temos problemas nos principais campeonatos do nosso país e do nosso continente, porque esses jogadores já chegam completamente desgastados. Eu acabei de dar um exemplo. O Everton Cebolinha tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Em que rodada que a gente está? 21ª rodada. Ele jogou mais jogos no Campeonato Carioca. O Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo para jogar o Campeonato Carioca? Com certeza não. E o De La Cruz, Venê? Também é um problema. Como é que tá o De La Cruz? Porque ele não treinou ontem também, né? Com dores no joelho. Achei até que fosse a mensagem falando do time, mas não é não. Eu perguntei. Assim chega um drone, minha gente. É no relógio, já expliquei. Ele não fica olhando o relógio porque ele quer ir embora, que ele tá olhando a hora. Eu já expliquei isso pra minha mãe, já te falei, né? Ele olha o relógio porque o celular dele tá no relógio. Essa foi demais, essa cara. Modernidade Essa aí, muito demais. bem. Ô, Venê, mas não enfim, tem... De La Cruz também não treinou ontem com dores no joelho, ficou fazendo trabalhos individualizados na academia. É um jogador que sim, pode ser desfalque contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Eu penso sempre no seguinte, eu vou seguir a minha linha, eu não vou ser incoerente. O jogo mais importante para mim é no domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não vejo motivos para forçar um Cebolinha e um De La Cruz no jogo dessa quarta-feira, tendo visto que o Flamengo já entra em campo vencendo por 2-0. Ainda mais sendo em grama sintética e o rapaz está com dores no joelho. E sendo que o próprio Tite já falou que em grama sintética é um jogo muito mais difícil, porque desgasta muito mais ao atleta. Então não faz o menor sentido você forçar a barra, botar 2 jogadores extremamente importantes para um jogo que, teoricamente, vale menos que o jogo de domingo. E ainda tem o jogo contra o Bolívia na próxima semana, pela Libertadores, que é o jogo mais importante do Flamengo no mês. Se bobear, no ano, porque é Libertadores da América. Então, essa é a minha opinião. Eu não forçaria os dois jogadores no jogo dessa... E ficou inerte, ficou sem reação.
O Palmeiras precisa voltar a ser o Palmeiras. Essa postura ruim não tem sido em vários jogos? Mas especialmente ela ficou explicitada contra o Flamengo. Pelo que o Flamengo também fez, né? Pela capacidade técnica do Flamengo, pelo que ele conseguiu mostrar em campo, né? Ele evidenciou a dificuldade do Palmeiras em lidar com um time que jogou bola. E jogou bola com qualidade e intensidade, que foi o Flamengo naquele jogo. E aí a distância ficou muito clara, ficou assim, nossa, como está longe o Palmeiras do Flamengo. Ele precisa encurtar isso, o caminho para encurtar, independente da escalação, eu acho que concordo com tudo que foi dito aqui, imagino que para o Maracanã era um jogo do Palmeiras tentar o contra-ataque, essa foi a maneira como ele planejou o time, com 3 volantes, e só o Rony, que é um jogador que ataca espaço, né, na frente. O jogo de hoje ele vai precisar ter presença de área, então ele deve buscar, imagino que sim, o Flaco Lopes, ele deve buscar a bola aérea, tentar a bola parada, conseguir o máximo de escanteio, então chuta de fora da área que a bola desvia, e no escanteio o Palmeiras a gente sabe que tem uma tradição, embora não tenha hoje mais o desempenho em escanteios que teve naquela temporada do Scarpa, 2022. Felipe Anderson no mesmo posicionamento? Não, acho que não, acho que ele não está encaixando. Eu acho que ele pela direita, né, contra o Inter. Eu acho que precisa ver como é que vai ser essa situação aí do Estevão. Se ele jogar, melhora muito o Palmeiras, mas melhora muito se ele jogar dentro da capacidade real que ele tem. Eu não descarto, por exemplo, que o Veiga saia do time. Não descarto agora. Veiga? Rafael Veiga? Acho difícil. Não descarto. Esse jogo decisivo, o Rafael Veiga. Que ele não está entregando, a gente não está vendo o Veiga responder. Mas pode jogar, ele pode jogar por trás ali do Flaco, ele pode jogar com o Estevão, com o Veiga e com o Felipe Anderson. Ou com o Estevão, Felipe Anderson e Rony. O Rony fazendo o lado de campo, que também chega na área, que também sabe atrair marcação. Eu acho que o Abel ele pode pensar Flaco na frente, Felipe Anderson mais à direita. Felipe Anderson achei que ficou mais à vontade no segundo tempo. Mas se tiver o Estevão, joga o Estevão. O Estevão joga o Estevão. Estou pensando num cenário sem o Estevão, que é dúvida, né? Complicado. Felipe Anderson à direita, Veiga e o Rony na esquerda. Acho que ele pode fazer esse tipo de cenário. Desde que não tenha o Estevão. Aí sim. Se o Estevão jogar, naturalmente, Veiga no meio, Estevão na direita e o Felipe Anderson mais à esquerda. O Riai não tem entrado bem, hein? Eu acho que ele pode entrar até com o próprio Marcos Rocha. Ou com o Mike de lateral. O Mike voltando também, né? O Mike vai pro jogo. Esse já está confirmado, treinou normalmente. Então, o Mike de lateral, ele é um lateral que vai pro ataque também. Sim. Então, porque muitas vezes ele estava jogando com o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro e o Mike mais avançado. Se você tem tô contando aqui com o Estevão, tá? Se você não tem o Estevão, pode ser até o Mike como ponta direita, porque ele é muito agressivo e recompõe ali atrás com uma linha de 3. Eu não sei, não estou lá vendo os treinos, mas o Riai não respondeu bem nos jogos em que ele entrou. Então, você pode colocar ali ou um terceiro zagueiro, que você pode jogar com o Vitor Reis, com o Naves e com o Gustavo Gomes, ou colocar ali o próprio Marcos Rocha como um zagueiro. Mas o Riai não respondeu bem também, porque é muito exposto, né? Muito exposto. No Vitória, ele muito exposto. Tem um quebra-cabeça para se resolver foi mal ali. Contra o Vitória, pelo menos. Equilibrar o meio-campo. O gol do Oswaldo foi em cima dele, contra o Flamengo também, né? O Palmeiras tem que pensar, obviamente, em atacar, porque precisa dos gols e tal, mas tem que ser muito forte na defesa, porque é difícil o Flamengo passar jogo sem fazer gol, né? Então, é por isso que eu acho que pode ser o Marcos Rocha. Tomar cuidados defensivos, né? Que aí o Marcos Rocha segura mais, ele solta o lado esquerdo. Ele faz muito isso, né? Ele solta mais o lado esquerdo ali. Até para você tentar explorar ali o lado direito do Flamengo. Eu não tiraria o Veiga, justamente por causa dessa questão da retomada do Palmeiras de sempre. Acho que o Veiga é um desses caras, o Rony é um outro. E bola parada, caras, né, professor? E também, bola né? parada do Veiga. Até o Dudu, numa condição dessa, eu sei que o Dudu anda em baixa, mas é importante você contar com esses caras. São 90 minutos, são 5 substituições, é a possibilidade de pênaltis. Você vai tirar o Veiga, tudo bem, ele pode entrar depois e bater o pênalti, mas, sabe, eu acho que é uma mudança muito... A não ser que os treinos que a gente não vê mais, infelizmente, estejam apontando para isso. Por falar em treinos, ontem não treinaram, agora falando do outro lado, Everton, Cebolinha e De La Cruz. Continuam como dúvidas, essa dúvida deve ser tirada hoje. Tá aí, ó, De La Cruz e Cebolinha pelo Flamengo, aí a gente tem números dos dois, sem contar o Campeonato Carioca. São 17 jogos do Nico De La Cruz, com 2 gols, 3 assistências.
chances criadas 41. Olha aqui. Vai muito, hein? Participação, hein? Passes para o último terço. Ele lidera esses dois quesitos aí. O Cebolinha, 2 gols, 3 assistências, 73 dribles tentados. E é o que mais tenta driblar, né? Ele é o líder nesse quesito. E 64 ações na área rival, característica do Flamengo, com 2 informações importantes. A primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais. Por que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado. Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo. E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição. Fala, meus queridos e minhas queridas! Nessa terça-feira, o Flamengo finalizou a preparação para a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Para o jogo de quarta-feira, o mais querido vai ter o reforço para lá de importante. Trata-se de Everton Cebolinha, que treinou com o elenco. Dessa forma, segundo apurações que eu obtive, Everton Cebolinha será relacionado para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O camisa 11 viaja junto com a delegação do Flamengo para São Paulo na tarde desta terça-feira. Excelente notícia, meus queridos. Vale ressaltar que Everton Cebolinha sentiu dores musculares ainda no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O camisa 11 sofreu uma pequena contratura na posterior da coxa e com isso preocupava o Flamengo para a partida de volta. Contudo, no treino de hoje, Everton Cebolinha treinou normalmente. Com isso, eliminou as chances de desfalcar o Flamengo no jogo de volta. Agora a expectativa é que o camisa 11 inicie entre os 11 titulares do Mengão. Muito boa notícia isso. Apesar do reforço de Everton Cebolinha, nem todas as notícias são boas para o Flamengo. Isso porque De La Cruz não vai ficar à disposição na decisão contra o Palmeiras, como antecipado anteriormente. Tite não vai relacionar o uruguaio para a partida desta quarta-feira, isso porque De La Cruz ainda segue tratando um trauma no joelho direito junto ao departamento médico do Flamengo. Com isso, diferentemente de Everton Cebolinha, o camisa 18 não viaja com a delegação rubro-negra para São Paulo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.